Boa noite, pessoal. A gente está começando a nossa penúltima aula. A gente vai falar de liberdade hoje. E, sem mais delongas, esse é o roteiro da nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre afirmações culturais sobre liberdade, o que as pessoas falam por aí, que é liberdade. A gente vai falar de uma objeção que pode ser trazida ao cristianismo em relação à liberdade. E a gente vai falar, no final, sobre no que consiste a verdadeira liberdade. Então, quando a gente começa a falar sobre as afirmações culturais sobre liberdade, eu quero passar um vídeo para vocês. Liberdade é você poderia ir e vir, fazer o que você quiser, sem se importar com o que os outros pensam, e ter liberdade, poder agir da maneira que quiser. Liberdade, eu acho que é a partir do momento que você não invade o direito do outro, né? Você cumpre com o seu dever e não invade o espaço que o outro tem. E aí, eu acredito que isso seja a liberdade, o respeito mesmo. Liberdade é um direito de você poder expressar tudo aquilo que você tem vontade, é o direito de você ir e vir, de você poder dizer tudo aquilo que você pensa, independentemente das pessoas acharem o que você está pensando. Liberdade é você poder fazer aquilo que você tem vontade. Não é? É isso aí. Ser livre é livre. Para mim também, a liberdade é você poder se expressar, mas não da maneira que está aparecendo por aí, com vandalismo. Só a liberdade de expressão mesmo, de você poder falar, que a gente está numa democracia, então você poder dizer o quanto você está infeliz com as outras coisas, mas não atacando a propriedade dos outros e nem a liberdade do outro também. Então, assim, a nossa liberdade termina na hora que começa a liberdade do outro. Então, é isso que a gente tem que respeitar. Para mim, é isso. Acho que a liberdade é quando uma pessoa faz o que ela quer sem se preocupar com o que os outros vão pensar ou sem se preocupar em seguir regras. Para mim, a liberdade é você poder se expressar e fazer o que você acha que é certo. E não ser obrigada a fazer ou falar alguma coisa que alguém pede para você. Para mim, isso é liberdade. Eu acho que é algo que todos devem ter. Liberdade para mim também é agir da maneira que bem que assim, sem se preocupar com o que os outros pensam. Para mim, isso é verdade. Aí, beleza. A gente teve um pouquinho do que as pessoas falam que é liberdade. Ah, minha câmera tá desligada, né? Deixa eu só ligar aqui. Aí eu vou trocar pro áudio do celular, porque aí vai ser melhor. Beleza. Então, eu quis listar aqui 3 pontos principais que as pessoas falam, que as pessoas resumem como liberdade. O primeiro deles é: liberdade é não se importar em seguir regras ou padrões. O segundo: liberdade é fazer o que você quiser, sem se importar com o que os outros pensam. E o terceiro é: liberdade é fazer o que você quiser, sem que isso cause danos a outras pessoas. Então, a gente vai conversar nesses próximos minutos sobre como responder isso aí, né? Eu pensei numa resposta para cada uma dessas perguntas, mas para cada uma dessas definições, mas eu quero saber o que vocês pensam sobre elas. Então, falando dessa primeira definição, liberdade é não se importar em seguir regras ou padrões. O que vocês acham dessa definição? Como é que vocês responderiam a isso? Estou olhando para vocês aqui pela tela do celular. Ninguém? Vai, pelo menos uma resposta, por favor. Eu tô esperando alguém falar aí, mas se ninguém falar, eu falo. Ô, Rogério, Henrique, eu entendo que essa liberdade que ele tá falando aí tá mais ligada a essa geração de hoje, né? Que acha que a liberdade é fazer o que quer, sem se importar com os outros, sem se importar com o que os outros pensam. Tá mais ligada a isso. Acho que tá mais voltada para esse pessoal aí. Uhum. Eu acredito que essa liberdade sem regras, ela tem um outro nome, é anarquia. Uhum. Bom, beleza. A gente dialoga mais nas próximas. Eu queria ouvir mais de vocês, mas eu estava pensando, quando estava preparando essa aula, lendo os livros do Tim Keller, e ele traz uma questão que é: será que é realmente possível eu me portar de maneira a não ligar para nenhuma regra ou nenhum padrão? E aí ele faz uma experiência mental num dos livros dele, e ele chama as pessoas para refletirem no seguinte:
Imagine dois jovens. Os dois têm 20 anos, um deles vive no período 800 depois de Cristo, numa cultura anglo-saxã, então essa é uma cultura de guerra, é uma cultura na qual a ética e a honra contam muito. Oi? Alguém falou alguma coisa? Como é que eu sei isso? Aqui, ó. Como é que eu sei se o Anaíla? som aqui? Tá ligado o microfone aí, gente. Enfim, ele chama a gente fazer uma reflexão. Pensa num jovem de 20 anos, um deles vive numa cultura anglo-saxã, então essa é uma cultura lá do período 800 depois de Cristo, então uma cultura de ética, uma cultura de guerra. E aí, pensa por outro lado num jovem de 20 anos que vive no século 21 hoje em dia e está andando pelas ruas da Paulista. Esses dois jovens têm duas características em comum. A primeira delas é uma questão ligada à agressão. Esses dois jovens são jovens agressivos, são jovens que querem provar que eles estão certos, são jovens brigões, eles têm um espírito muito combativo. E a outra característica desses jovens é que eles são homossexuais. Eles têm atração homoafetiva. Como é que vocês acham que eles vão lidar com essas duas maneiras de ser? Bem, em relação à agressão, para a cultura do jovem anglo-saxão, a agressão naquele contexto ela era muito bem vista, porque aquela era uma cultura de guerra. Então não tinha nenhum problema em você ser agressivo, em você ser bruto, em você ser dominador, porque aquilo faz sentido para aquele contexto. Em relação à homossexualidade, por outro lado, para a cultura anglo-saxã, essa não é uma característica que é aceita. Então, de alguma forma, esse jovem de 20 anos, do período 800 depois de Cristo, ele vai ter que reprimir os desejos e essas vontades que ele tem. Pensando agora no jovem do século XXI, né, no jovem que está andando pelas ruas da Paulista hoje, agora. Em relação à agressão, o que a nossa cultura diz sobre agressão? Agressão não é algo positivo. Agressão não é algo que você deva cultivar. Então, seria sugerido para esse jovem fazer uma terapia, procurar uma ajuda psicológica, falar, pô, mano, você tem que tratar isso aí, você não pode ficar desse jeito. Mas em relação à homossexualidade? Não, tudo bem, né? O que a nossa cultura diz? Tá tudo bem. Você nasceu com esse impulso, você nasceu com esse desejo, você tem que expressar o seu desejo, você não pode deixar que instituições te digam o que fazer e como agir. Então você tem que expressar essa homossexualidade. Vocês percebem aquilo que a gente acabou de fazer? São dois jovens com duas características iguais, só que a maneira pela qual eles lidam com essas características variam por causa das culturas nas quais eles estão inseridos. Então, é muito louco que nessa experiência que a gente fez, a gente vê que a identidade, ela é fortemente influenciada pelos aspectos sociais e culturais nos quais a gente está inserido. Eu olho para as minhas características e eu passo essas características por um filtro que a cultura me deu, né, na minha convivência social, e eu passo a ser aquilo que é aceitável e deixo de ser aquilo que é inaceitável. Então o lance é que a gente é livre para escolher apenas aquilo que a nossa cultura nos permite ser. Se algo tão básico quanto a nossa identidade é fortemente influenciado pela nossa cultura e pela nossa sociedade, quem dirá as demais decisões mais simples que a gente toma? Então, quando a pessoa diz que liberdade é não se importar em seguir regras ou padrões, ela está perdendo de vista essa influência muito forte do nosso contexto cultural, social e familiar. Mesmo porque não se importar em seguir regras ou padrões já é um padrão, já é um absoluto. Quando você diz isso, você já está definindo muita coisa que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Você está querendo romper com as instituições. Então, isso já se configura como um absoluto sobre o qual você deve agir. Então, é um absoluto de faça o que você quiser. Beleza? Fez sentido esse primeiro ponto? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza. Vou passar para o próximo ponto, então. Liberdade é fazer o que você quiser sem se importar com o que os outros pensam. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa afirmativa? O que vocês acham dessa frase? Ike, eu acho que entra, além do que você falou aí, né, sobre se importar com o contexto de onde a gente vive, eu tava pensando na conversa que a gente teve hoje. Eu gosto muito de comer de colher. Mandou alguma coisa aqui. Eu gosto de comer de colher. E o Henrique tava falando assim, Laís, eu duvido. E ele ficou me julgando por causa disso. Aí ele falou assim, Laís, eu duvido que num encontro você ia comer de colher. Aí eu falei, claro que não, né? Não vou comer de colher no primeiro encontro. Então, influencia, né, o que as pessoas falam. Não tem como a gente ser, tipo, alheio a isso. Uhum. Legal. Mais alguém?
Vai, mais alguém, por favor, então. Vou pedir com jeitinho, porque eu quero mais interações. Vocês estão muito quietinhos, cara. Repete a pergunta? Não tá aparecendo o slide? Não. Agora sim. Não. Agora que eu tirei. Agora apagou. Sumiu de novo. Aí, boa, agora tá aparecendo. Agora voltou. Isso, essa é a definição. Liberdade é fazer o que você quiser sem se importar com o que os outros pensam. É, no mínimo, uma afirmação egoísta, né? Uhum. Beleza. Quando a pessoa diz que liberdade é fazer o que você quiser sem se importar com o que os outros pensam, mais uma vez, eu acho que essas afirmações culturais, elas perdem de vista aspectos muito importantes do próprio ser humano e das próprias influências que a gente tem. Porque quando a gente olha para nós, seres humanos, a gente vê, e isso a psicologia define, né, como uma das necessidades básicas do ser humano, é que o ser humano ele tem uma necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido, de fazer parte de algo maior que ele, de ter as coisas que ele faz sendo reconhecidas como positivas. E o lance é que o ser humano ele precisa ter essa afirmação, ele precisa ser encorajado por outra pessoa, por uma pessoa de fora, ele precisa ouvir de alguém que ele é importante, que ele é amado, que ele é aceito, esse tipo de coisa. Então o lance é que o ser humano não consegue conferir dignidade a si mesmo. Nessa nossa relação social que a gente tem, o ser humano é um ser social, a gente precisa dessa aprovação das outras pessoas. É claro que eu não estou falando que a gente sempre procura a aprovação de 100% das pessoas, porque isso não acontece na prática, e a gente com certeza deixa de lado várias opiniões, né, ou a gente deveria deixar de lado várias opiniões que por vezes são de pessoas que, mano, não querem nosso bem, e querem que a gente não progrida, esse tipo de coisa. Mas a gente sempre vai ouvir alguém em algumas circunstâncias, sempre vai ter alguém que vai ser importante para nós, e a gente quer ser aprovado por essa pessoa, a gente quer ser aceito, a gente quer falar, mano, tô no caminho certo, tô fazendo algo bom, a gente precisa desse tipo de coisa. E é interessante que, assim, Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que tem sede de relacionamento. E ele colocou isso em nós também. Nós também temos sede de relacionamento. Desse lado de cada queda, a gente inventa coisas para preencher essa sede de relacionamento, né? Porque Deus é plenamente satisfeito nele mesmo, né? Nas 3 pessoas que ele é. Então o ser humano inventa coisas. Mas nós temos esse desejo por relacionamento. Então, aí eu coloquei, né, na lampadinha aqui, né? Temos uma profunda necessidade de afirmação e reconhecimento externos, e é meio que impraticável você fazer o que quiser sem se importar de fato com o que os outros pensam. A pressão é muito forte, e isso vem de algo do nosso coração mesmo, de algo da maneira como Deus nos fez. E é interessante porque, assim, a gente vê muitas postagens no Instagram, no Facebook, das pessoas, nos status do WhatsApp, né? Das pessoas colocando algo como, não preste contas a ninguém, faça aquilo que te faz feliz, faça aquilo que te faz bem, não preste contas para os outros, esse tipo de coisa. Só que vocês percebem que essas pessoas estão postando esse tipo de coisa? Então elas estão postando que elas não precisam de ninguém. Elas querem que as pessoas vejam e saibam que elas não precisam de ninguém. Elas querem que as pessoas reconheçam que elas não precisam de ninguém. Então, no fundo, a gente está ainda procurando o aplauso do outro ser humano. A gente ainda está procurando a validação do outro ser humano. Então, fazer o que você quiser sem se importar com o que os outros pensam é meio impraticável. A não ser que você tenha algum tipo de psicopatia, né? Mas aí é um outro papo. Enfim. Então, eu acho que é muito difícil colocar isso na prática. Beleza? Ficou claro? Alguém quer fazer algum comentário? Henrique, eu acho que se na primeira situação era uma perfeita anarquia, né? Porque a liberdade é não cumprir regras de nada nem de ninguém. Essa segunda aqui é uma autonomia utópica, né? Uhum. Porque a pessoa quer ter as suas próprias leis, independente do coletivo, mas isso é totalmente impraticável, como você mesmo disse aí. Legal. Não tinha parado para pensar por esse lado, mano. Legal. Beleza. Vamos para a próxima. Liberdade é fazer o que você quiser sem que isso cause danos a outras pessoas. E aí, o que vocês acham disso? A tela está em branco aí, Henrique. Esse computador trava, não sei porquê. Aí tirou, vai aparecer de novo, eu acho. Enfim, a terceira afirmativa é fazer o que você quiser sem que isso cause danos a outras pessoas. Eu acho que vai aparecer daqui a pouco a frasezinha. Vocês acham que é possível? Vocês acham que rola?
Como é que é isso na prática? Vou fazer um comentário aqui. Cara, às vezes eu quero fazer coisas que eu tenho certeza que vai prejudicar outras pessoas. Então, acho que não é possível na prática, não. Mas aí, Gabriel, eu acho que a questão é você querer é uma coisa, né? Mas o que você vai realmente fazer? Que uma coisa é a sua intenção, outra coisa é a sua prática, né? Eu acho que em alguns momentos você vai acabar não fazendo aquilo que iria prejudicar os outros por conta de uma ética, né? Não sei. Uhum. Então, a pergunta foi essa mesmo, né? Se na prática funciona, né? Se você quiser fazer. Então, foi por isso que eu dei esse exemplo. Às vezes eu quero fazer coisas que eu tenho certeza que vai prejudicar os outros, mas aí eu não faço. Não entra na prática, né? Pensa numa pessoa bem intencionada que ela quer viver sem causar danos aos outros. Será que isso funciona no panorama pós-moderno da coisa? E eu tava pensando no seguinte, né? Qual que é o princípio básico que a gente falou aqui nas nossas aulas? A pós-modernidade, ela é relativista e ela é pluralista. O que a cultura diz? Você define o que é certo e o que é errado. Você define qual caminho seguir. Quando eu deixo para um indivíduo definir o que é certo e o que é errado, eu perco a base de argumentação para saber o que é dano e o que não é. Então, o problema das pessoas afirmarem que liberdade é fazer o que você quiser sem que isso cause danos a outras pessoas é que não existe muito consenso sobre o que é dano, já que cada um define por si só o que é certo e o que é errado. Então, essa é uma parada muito doida que as pessoas dizem, né? Não, minha liberdade acaba quando começa do outro e é não causar danos ao outro. Mas qual que é a definição sobre dano? Qual que é o padrão que você vai argumentar sobre o que é certo, o que é errado e o que é dano e o que não é dano? Então a gente não vai ter esse consenso e isso também torna essa liberdade impraticável. Mano, uma coisa muito doida que a nossa cultura diz, a nossa cultura não, algumas pessoas dizem que, por exemplo, pornografia. Tem gente que fala que não tem problema em consumir pornografia. Tem gente que encoraja os casais antes de terem um momento íntimo a consumirem pornografia. Olha que insanidade, mano. Pornografia é uma parada que destrói a vida de pessoas que estão trabalhando nesse ramo, que destrói a vida de quem consome. Pornografia tá ligado a tráfico de pessoas, a pedofilia, tá ligada à objetificação do ser humano, vendo ele como nada além de objeto a ser descartado. E tem gente que ainda afirma que pornografia, por um lado, é boa. Então você não tem consenso nem sobre coisas básicas acerca do que é dano, imagina sobre coisas maiores, sobre questões ainda mais importantes, vamos dizer assim. Então você não tem consenso sobre o que é dano, né? O relativismo presente na nossa sociedade, ele leva embora os princípios morais sem os quais a gente não consegue estabelecer o que é dano e o que não é, como eu já falei. Então, é também impraticável essa liberdade de você querer fazer coisas sem que isso machuque as outras pessoas, vamos colocar assim, porque você não tem consenso sobre o que vai machucar e o que não vai. Isso aí varia de cada indivíduo para cada indivíduo, tá bom? E aí a gente pode chegar a uma... Oi. Desculpa. Eu estava pensando em um exemplo prático, essa última pergunta, que às vezes até a liberdade de você se alimentar. Tem algumas pessoas, né, que vão falar, eu vou me alimentar indiscriminadamente, para o meu prazer, não estou fazendo mal a ninguém, mas de repente, num certo momento, aquela pessoa tem um infarto, ou tem um problema que a deixa na cama, paralisada, e o outro, né, os seus familiares vão estar ali encarregados de cuidar daquela pessoa. Então, nunca a pessoa faz pensando em si próprio, né, sempre sobra para alguém. Tem um exemplo muito simples, mas em tantos aspectos da vida, eu vejo família sofrendo com as drogas, né, com o uso abusivo de drogas, com a desobediência à palavra de Deus, casamentos errados, e a família sofre, né, então a liberdade não fica só, o dano não fica só com quem escolheu, mas uma série de pessoas. Nossa, muito bom. Pensando no que a Sandra falou, eu lembrei de uma frase, eu acho que é do Pablo Neruda, que é mais ou menos assim, você é livre para escolher, mas você acaba sendo prisioneiro das suas escolhas. Uhum. Nossa, eu gostei muito desses comentários, porque eu não tinha parado para pensar nisso, né? O individualismo faz com que as pessoas digam que você tem que fazer o que você quiser, né? Só que até na esfera mais íntima da sua família, você não sabe como é que isso está afetando os outros, mano. Gostei muito do que foi dito aí. Muito legal. Então, eu acho que aqui a gente já falou sobre o que não é liberdade. Então, a cultura define liberdade nesses 3 termos.
E eu acho que a gente pode entender que liberdade não funciona nesse sentido. E aí, talvez você estivesse conversando com um pluralista, relativista, com uma pessoa que não é cristã, e ela fala, pô, mano, você é cristão, né? Aí você fala, sou. Mas quem é você para falar de liberdade? Afinal de contas, o cristianismo é uma camisa de força. E não tá aparecendo na tela, mas tá aparecendo onde eu projetei. Ai, que pena. Aí, boa, foi. O cristianismo é uma camisa de força, mano. E a pessoa vai afirmar isso por quê? Porque o cristianismo, ele é culturalmente rígido, então você olha para os esforços colonizadores e você vê a destruição da cultura nativa aqui no Brasil, por exemplo, e o cristianismo é uma camisa de força porque ele exclui da sua comunidade aqueles que transgridem os preceitos doutrinários e morais. Isso é ruim porque a sociedade, a comunidade tem que ser inclusiva. A gente tem que ser aberto às pessoas diferentes. Então o cristianismo é uma camisa de força. Você, cristão, é a última pessoa que deveria estar falando acerca de liberdade. Uau! Como é que a gente responde a essas objeções, né? Então, a objeção maior é: o cristianismo é uma camisa de força, e a gente vai quebrar essa objeção em duas, e vamos falar primeiramente sobre o fato de o cristianismo excluir da sua comunidade aqueles que transgridem os seus preceitos doutrinários e morais. Vamos para mais uma experiência mental. O Tim Keller usa de novo essa experiência mental, né? Imagine dois membros diferentes. Um membro é da comunidade LGBT e o outro membro é de uma aliança inventada, né? Aliança contra casamento de pessoas do mesmo sexo. O membro da comunidade LGBT, ele, num certo dia, ele afirma ter tido uma experiência com Deus e ele passa a afirmar que a homossexualidade é pecado. Enquanto que o membro da aliança contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ele acaba por ter um filho, esse filho se revela como homossexual, e depois dele ter visto o filho dele se revelando como homossexual, ele abre mão de afirmar que a homossexualidade é errada, que o casamento de pessoas do mesmo sexo é errado. Como é que essas comunidades vão se comportar em relação à postura desses dois membros? O que vocês acham que vai acontecer com a permanência desses dois membros nessas comunidades? Para vocês responderem. Serão excluídos. Yes. É simples, eles vão ser excluídos. Por quê? Porque comunidades implicam em certos preceitos, em certas bases sobre as quais elas funcionam, que vão acabar por incluir alguns e vão acabar por excluir outros. Então são preceitos comuns, né? São crenças comuns e formas de pensar que vão criar barreiras. A comunidade LGBT, ela é muito conhecida por ser muito inclusiva, mas no caso do nosso exemplo aqui, ela estaria excluindo um membro dela. Enquanto que essa comunidade inventada, né, Aliança contra Casamento de Pessoas do Mesmo Sexo, seria uma comunidade mais fechada que também estaria excluindo o seu membro atuante aí. Então o lance é que a comunidade não pode ser totalmente inclusiva. Qualquer comunidade que não cobrasse dos membros a adoção de crenças e práticas específicas deixaria de ter uma identidade coletiva e não seria, de fato, uma comunidade. Legal? Então, para agir como comunidade, vai haver a criação de barreiras em relação a alguns e vai ter essa inclusão de outros. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Nossa, essa aula tá passando rápido, já tá acabando, para falar a verdade, né? Faltam poucos slides. Mas, enfim, a gente conversa depois. Fala aí. A gente precisa até ir muito longe, né? Pensando num exemplo bem simples, o cara que ele vai lá e assassina alguém na nossa comunidade hoje, a nossa doutrina, ele transgrediu uma doutrina moral da nossa sociedade, então ele tem que ficar excluído da comunidade, não é assim também? Ele não tem que ir lá ficar preso e tal, por mais que seja por um período de tempo, ele também vai ser excluído da sociedade, né? Uhum, exatamente. E dentro do PCC, se ele não continuar a praticar o crime, ele também vai ser excluído. E pode ser até de maneira radical. Percebe como toda comunidade vai excluir aquele que não pensa igual a eles? Sim, exato. Eu acho que isso é comum aos grupos humanos, né, mano? A gente tá vivendo uma bolha política terrível hoje, nos dias de hoje, e a gente vê essa questão dessas acusações e dessa exclusão constante de pessoas da roda de pessoas moralmente corretas, né? Principalmente na vida política da coisa, né? Não, esse cara é um imoral, esse cara quer destruir o nosso país, só porque vai haver discordâncias ali. Então Agora, Henrique... Eu acho que o pensamento... Vai lá, Roger.
A gente só precisa fazer uma ponte aí, porque o cristianismo, senão vai dar a impressão que a comunidade cristã, ela exclui como todas as outras indiscriminadamente, né? Mas me parece que o cristianismo, ele é muito mais tolerante, no sentido das pessoas serem acolhidas, mesmo pensando diferente. Isso não significa que essas pessoas que pensam diferente terão voz dentro da comunidade cristã, mas, eventualmente, elas não são excluídas no sentido físico. Olha, você não pode entrar na igreja se não pensar como nós. Não sei se eu fui Não, mas claro. eu ia falar justamente sobre isso, Roger, porque a gente precisa ter isso, né? O amor, lógico, o ladrão, ele roubou, ele foi lá para a cadeia, ele foi excluído, mas a gente não pode negar o amor, né? Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E é a mesma coisa do homossexual. Eu conversando hoje, a gente batendo um papo, eu e o Ricardo, lá fora, a gente não é contra o homossexual, a pessoa homossexual. O cristianismo não é contra, a gente não odeia o homossexual. Nós amamos eles como pessoa, assim como qualquer outra pessoa. Eles têm que ser convidados a entrar dentro da igreja, ir lá dentro do horto, sentar e ouvir a mensagem. E o Espírito Santo, com certeza, tem poder de convencer eles. É essa a nossa questão. Agora, o homossexualismo, esse movimento, o movimento do homossexualismo, aí a gente não pode ser a favor. A gente não é contra a pessoa, e sim talvez contra o movimento. Aí a gente precisa ser meio que radical nesse sentido mesmo. Eu acho que quando o evangelho ele é entendido e praticado da maneira certa, a gente vive a comunidade cristã que Jesus idealizou. Porque, infelizmente, muitas coisas insanas foram feitas em nome de Jesus, contra homossexuais e esse tipo de coisa. A gente vai falar mais disso na próxima afirmação. Então, eu acho que é bem desse lance de entender o que é o evangelho, mano. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que ser cristão é ser contra gays. Como se heterossexualidade fosse garantia de ir pro céu, mano. Pro céu. E vê pornografia toda semana, e ele comete adultério, e ele trata mal os filhos da esposa. Mano, você não vai pro céu da mesma forma, né? No caso de um cara que tá em aliança com o pecado, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter isso em vista. E poder... E é muito louco, porque a nossa vida tem que ser uma Bíblia, né? Talvez a nossa vida seja o mais perto que alguém chegue de ler uma Bíblia. O Rodrigo Silva diz isso. Então a gente tem que mostrar de fato como é que Jesus lida com pecadores, mano, né? Tirar essa... O homossexual é um pecador e a gente tem que ser luz nesse sentido, beleza? E aí, a gente já puxou o gancho para a próxima... Henrique. Oi. Desculpa aí, mas só para a gente ficar mais claro com os termos, né? Eu tenho aprendido há pouco tempo que o sufixo ismo, né, é para doença. Eu queria que você falasse um pouquinho, vocês sempre falam aqui, nos orientando, para a gente tratar da maneira certa. Eu acabei esquecendo. Homossexualismo, pessoal, era usado até os anos 90 pela OMS como sinônimo de doença, como se a atração homoafetiva fosse algum tipo de doença. Então, é errado dizer homossexualismo porque isso era usado como sinônimo de doença. O mais correto é falar homossexualidade, porque aí é a prática homossexual sem esse peso de ser classificada como doença, né? Que é uma coisa muito louca, né? Classificar como doença. Beleza? É só um preciosismo, mas é importante pra gente não perder as pessoas com as quais a gente vai estar em contato, tá bom? Beleza. Passou a mão. Ô Henrique, Oi. Eu acho que essa definição que você trouxe de ismo é uma definição talvez mais cultural, né? E se nós formos olhar a definição de ismo realmente na questão... Oi? Eu não falei nada não, pode falar. Na questão da palavra, isso, ela tem a ver com doutrina. Tudo que é ismo é algo que nós estamos estudando sistematicamente, entendeu? É um sistema de pensamento. Então, é porque o homossexual... Opa, peraí, não estamos te ouvindo, Rafa. Acho que Tá funcionando muito distante, Rafa. Fecha o seu aí, Rô. Fecha o seu aí, Rô, pra ver se é o seu que tá acontecendo. Era o seu mesmo. É o do Rogério. A gente falou um pouquinho sobre isso no hedonismo, né? Quando a gente dividiu as palavras hedone e ismo,
o prazer do hedone e o ismo como doutrina, como um ensinamento. Assim como o cristianismo, o ismo do cristianismo não é uma doença, né? É um ensinamento do Cristo, de Jesus, né? Então, é meio que cultural, é mais cultural do que da origem da palavra mesmo. Isso, exatamente. O lance é que, como a OMS classificou como doença até os anos 90, falar isso hoje em dia para um homossexual, o cara vai achar que você está usando o termo antigo. Então é um preciosismo, apesar de estar errado, como vocês bem pontuaram, mas eu acho que é importante a gente tomar esse cuidado. Beleza. A próxima afirmação, e eu não sei por que não aparece na tela, é a de que o cristianismo é culturalmente rígido. Quando a gente olha para a história do nosso país, a gente vê os esforços da Igreja Católica para a colonização e esse tipo de coisa, a gente via um veio de transformar o índio num europeu. A gente via um veio de condenar a cultura indígena como sendo uma cultura de gente preguiçosa e esse tipo de coisa, mas, na verdade, essa não é a proposta do evangelho. Então, toda vez que alguém afirmar que o cristianismo é culturalmente rígido porque ele destrói culturas, haja vista o movimento colonizador, eu acho que a gente tem que reconhecer, mais uma vez, que coisas muito insanas foram feitas em nome de Jesus e em nome da Bíblia. Coisas que não têm sentido, a exemplo de guerras, mano. O ser humano já chegou a fazer guerra falando que estava levantando o nome de Jesus. Então a gente precisa reconhecer que coisas muito insanas foram feitas para a gente poder ter esse terreno. Mas quando a gente olha para o evangelho mesmo, para o evangelho de fato, a gente vê uma coisa muito interessante sobre o cristianismo em comparação com as outras culturas. Quando a gente olha, por exemplo, para o núcleo da religião islâmica e para a maioria da população islâmica, onde é que estão esse núcleo e essa maioria da população islâmica? Qual região do mundo? Digam aí. Oriente Médio. Conectou, porque tá pegando o som do ambiente externo. Ele falou Oriente Médio. Ele falou Oriente Médio. Eu consegui ouvir. Isso aí. É o Oriente Médio. Quando a gente olha para o núcleo da religião hindu e para a maioria da população hindu, onde é que eles se encontram? Na Índia. E quando a gente olha para o cristianismo? O padrão de expansão do cristianismo, ele difere de qualquer religião. O cristianismo, ele surge em Jerusalém, depois de um certo tempo, ele fica bem forte na região do Mediterrâneo, de lá, ele vai para o norte da Europa, do norte da Europa, ele vai para a América do Norte, e hoje em dia, as regiões do mundo que mais têm crescimento de cristãos são as regiões da África, da América Latina e da Ásia. Então, o lance é que o cristianismo, ele se mostrou mais adaptável em relação a culturas diversas do que o secularismo e várias outras cosmovisões. E por que isso acontece? Como é que o cristianismo cresce em locais tão diferentes? Como é que a gente vê o cristianismo crescendo na América Latina e na África? Mano, são culturas muito distintas. A resposta é que o cristianismo consegue se adaptar positivamente à cultura local sem comprometer os seus principais pilares. Quando o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, o evangelho que fala da redenção do ser humano, chega a uma cultura, a gente primeiro tem que lembrar que todas as culturas humanas, elas erram em algum aspecto da leitura da realidade. Nós estamos do lado de cada queda. Então a gente tem o pecado, as nossas culturas são idólatras. Então quando o evangelho chega a essa cultura, ele vai corrigir essa cultura, e ele vai tornar essa cultura, ele vai corrigir esses pontos errados, vai tornar essa cultura numa versão melhor, vamos dizer assim, né? Eu acabei esquecendo a palavra que eu queria usar. Então, o evangelho, ele se adapta positivamente à cultura local, sem comprometer os seus principais pilares. Os ensinos são os mesmos acerca da pessoa de Jesus, acerca de Bíblia, mas a maneira como o evangelho vai corrigir cada cultura é diferente. E a maneira como a pessoa vai se expressar como cristã também é diferente. E aí entra uma citação muito legal de um historiador que chama Andrew Walls. Ele fala o seguinte: a diversidade cultural foi incorporada à fé cristã em Atos 15, que declara que os novos cristãos gentios não precisavam adotar a cultura judaica. Os convertidos tinham de desenvolver uma forma helenística de ser cristão. Assim, ninguém é dono da fé cristã. Não existe uma cultura cristã nos moldes da cultura islâmica, que pode ser reconhecida desde o Paquistão até o Marrocos, passando pela Tunísia. E tem um exemplo muito legal que o Tim Keller usa para explicar isso, que é o seguinte: a Bíblia, ela nos instrui a louvarmos a Deus. Então, o louvor é uma ordenança da Bíblia. Só que a Bíblia, ela não determina a métrica, o ritmo, o nível de expressão emocional e os instrumentos que devem ser utilizados.
cada cultura pode expressar o louvor a Deus de uma maneira diferente, com uma ênfase diferente. É interessante, porque aqui no Brasil, pelo menos lá na nossa igreja, a gente é bastante reservado no louvor. Só que tem outras culturas que envolvem danças, que envolvem uma movimentação do corpo, que é muito diferente. E é muito legal ver isso. Eu acho que seria legal ter esse choque cultural num culto, assim, pra gente ver as diferentes maneiras de se expressar. E tudo isso conta, tudo isso vale, vamos dizer assim. Então, quando o evangelho verdadeiro chega às culturas, ele renova essas culturas. E a pessoa, ela não precisa deixar de ser, a cultura não precisa deixar de ser quem ela é, da forma como ela é. Um indígena não precisa se transformar num europeu. Ele vai ser um indígena revitalizado, o europeu vai ser um europeu revitalizado, vamos colocar assim, né? Com a sua mente e seu coração sendo constantemente renovados pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, eu acho que é isso em relação a... Henrique? Oi. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo de boa. Deixa eu ver se eu entendi esse ponto aí. O áudio, Rogério, tem som ambiente externo. Deixa eu... E agora, melhorou? Melhorou. Não. Um pouco. Não? É que eu acho que o fone estava isolando o som da sua voz. E agora? Tava melhor? Tava melhor com o fone. Tava melhor com o fone. Então, deixa eu falar rapidinho aí, Henrique, para ficar... Deixa eu ver se eu entendi aí esse ponto do Keller aí. A questão é a seguinte, as outras religiões, as outras grandes religiões, como o hinduísmo, islamismo e budismo, elas vão trazer um formato fechado para as culturas, coisa que o cristianismo não traz. O cristianismo, ele vem com um conteúdo, mas com um formato adaptável. Seria isso? Como eu falei aqui no ponto, de que ele tem esse formato adaptável sem comprometer nenhum dos seus principais pilares. Beleza? Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim. Beleza, legal. Então eu acho que a gente tratou das objeções que podem ser feitas ao cristianismo. Espero que a gente possa estar usando isso como ferramenta no nosso dia a dia, caso seja necessário, e que também esteja edificando, né? Porque eu acho muito legal ver essas respostas que eu nunca tinha ouvido antes. Falar, mano, que louco. Porque se alguém fosse acusar o cristianismo, né? Isso dá mais segurança, porque por vezes a gente tem um receio de falar de Jesus e ser taxado com um monte de estereótipos, né? Mas o lance é que a gente tem que estar preparado com as respostas e falar sem medo, porque se perguntarem, a gente vai poder explicar bem e com amor, enfim, aquele tipo de coisa que a gente falou na última aula. E aí, eu quero trazer para vocês uma reflexão muito legal sobre a verdadeira liberdade. Eu gostei muito da maneira como o Tim Keller traz essa questão da verdadeira liberdade, e nós, como cristãos convertidos, a gente entende que a verdadeira liberdade é ter um relacionamento com Jesus, é nele que a gente se torna quem a gente deveria ser. A liberdade de adorar a Deus é algo que a gente não consegue nem dizer como é só quando a gente está de joelhos, a gente experimenta aquele renovo, e fala, mano, que insano, sabe? Quando você experimenta Deus, você vê que você não tem para onde ir, né? Aquilo é verdadeira liberdade, aquilo corresponde à realidade. E tem uma maneira legal de trazer isso para um não cristão, e eu acho que isso vai nos edificar também, porque a gente acabou de ver o que não é liberdade, né? Então surge a pergunta, no que então consiste a verdadeira liberdade? Eu quero trazer o ponto que a cultura afirma de que liberdade, eu acabei nem escrevendo isso, né, no slide, mas a nossa cultura, não está aparecendo, vai aparecer daqui a pouco. A nossa cultura também pode dizer que liberdade é a ausência de restrições. E é interessante a gente trazer uma analogia que envolve um animalzinho, né, que envolve um peixe. Um belo dia, um peixe pós-moderno, que não participou das nossas aulas de pós-modernidade, um peixe relativista e pluralista, ele olhou para dentro de si e falou, eu sou plenamente livre para fazer o que eu quero, e liberdade é a ausência de restrições. E nesse mesmo belo dia, ele decidiu ir ao mar. Ele decidiu ir à terra, sair do mar e ir à terra. Então ele se preparou e foi até a terra. Chegando até a terra, o que aconteceu com ele? Alguns minutos depois de ele ter chegado até a terra, ele morreu, porque as vias aéreas dele fecharam porque não tinha água. Esse peixe morreu por quê? Porque ele não entendeu que ele era plenamente livre para viver no mar. Ele não entendeu que ele poderia ser realmente livre se ele estivesse no mar. Uma vez que ele tivesse saído do mar, ele morreria. Ele não viveria a melhor vida possível, vamos colocar assim.
Então, na verdade, liberdade não é ausência de restrições, mas liberdade é encontrar as restrições que vão nos libertar, vamos dizer assim. Liberdade é a gente encontrar as restrições que vão permitir que a nossa vida seja a melhor possível. E eu coloquei isso aí no slide, agora apareceu. Puxa, vai aparecer a resposta, gente. Eu coloquei, a verdadeira liberdade consiste em encontrar restrições libertadoras. Daqui a pouco aparece. Então, surge a pergunta, né? O mar, ele limita o peixe no melhor sentido possível. Ele permite que o peixe viva a melhor vida possível. O que limita o ser humano de maneira que ele possa viver a melhor vida possível, vamos dizer assim? E a resposta que o Tim Keller dá é uma relação amorosa. Ele diz que nós, seres humanos, a gente se sente livre quando a gente está numa relação amorosa, numa relação afetiva, seja romântica ou seja numa amizade. O ambiente que nos liberta quando a gente se restringe a ele é o ambiente do amor. Só que é muito louco que o amor, ele é libertador, mas ele é muito mais restritivo do que a gente supõe. Eu acho legal falar isso nessa aula porque tem bastante gente casada aqui, né? Porque, assim, um dos princípios do amor é a necessidade de você abrir mão da sua independência, para que você possa ter uma intimidade maior. Então, se a gente quer desfrutar das liberdades do amor, que são a segurança, a realização, o sentimento de dignidade, a gente vai ter que limitar a nossa liberdade de várias maneiras. Abrir mão de certas preferências, dar a vez para o outro, e esse tipo de coisa. O amor, que é a maior liberdade, ele implica em várias restrições. No caso do amor, a gente precisa que ambos os lados digam um para o outro. Eu vou me adaptar a você, eu vou mudar por sua causa, e eu vou servir você, mesmo que isso signifique sacrifício para mim. Mano, quando a gente olha para Deus e para aquilo que ele fez e para aquilo que Jesus fez, a gente vê que Jesus, ele diz isso para a humanidade. Jesus, ele age dessa maneira. Jesus muda por nós. Mano, Jesus se torna homem. O Deus Todo-Poderoso, por meio do qual foi criado tudo que existe, ele se torna homem. Então ele muda por nós, ele se adapta a nós. E ele se sacrifica a nós, ele serve a nós, mesmo que isso significasse... ele serve a nós, mesmo que isso tivesse significado sacrifício para ele. Então a melhor e a maior relação é a relação de amor que a gente encontra no próprio Deus, mano. Porque Deus, ele lança a mão de se adaptar por nós, eu acho que vocês entenderam esse termo, ele lança a mão de servir a nós e de se sacrificar por nós. E ele exige essa reciprocidade, né? Essa reciprocidade que é necessária no amor. Ele exige que a gente se entregue por ele, que a gente se sacrifique a ele, que a gente se sacrifique por ele e que a gente sirva a ele. Então, entra aqui um versículo de 1 João 4,9, que diz o seguinte. Opa. Bom, 1 João 4,9 diz o seguinte, o slide travou de novo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, a maior liberdade que o ser humano encontra é a liberdade que ele encontra no amor do Senhor. E quando o Tim Keller fez esses paralelos, eu achei muito legal, então eu quis trazer, espero que tenha edificado vocês, espero que isso ajude vocês a comunicarem sobre o que é a verdadeira liberdade no nosso dia a dia, e que a gente possa experimentar essa verdadeira liberdade nas nossas orações, na nossa leitura bíblica, que a gente possa experimentar isso na nossa confissão de pecados, né, que é uma disciplina espiritual, a gente precisa confessar os nossos pecados, né, pra galera. E, bom, eu acho que para a aula de hoje foi isso. Se alguém quiser fazer mais um comentário, estamos aí abertos, né, 7h58, estamos mais que dentro do horário. Valeu, pessoal. Henrique, Oi. Enquanto você partilhava, biblicamente eu lembrei, né, do amor de Deus, conhecereis a verdade vos libertará, esse amor que nos liberta e nos dá a liberdade que é incompreensível para aqueles que não vivenciam esse amor. E pensando no lado humano, eu pensei em Camões, né, que o amor é estar-se preso por vontade. Quando a gente ama, a gente escolhe estar preso, a gente escolhe abrir mão de algumas, entre aspas, liberdades de solteira. Era isso. Perfeito comentário, Leon. É isso mesmo. Ô, Henrique, pode falar, Rô? Pode falar. Não, eu só ia fazer uma brincadeira com a Naíla, com a Lília. Eu preciso andar mais com ela. Ela já citou aí dois pensadores aí, o Neruda e o Camões, então eu tô atrasado. Ela tá fazendo a lição de casa. Ó,
Oh, cara, muito bom. Você muito acha bom. que uma pessoa que anda com o Reginaldo também não tem que ter conhecimento, tem que estar no mesmo nível. Pois é, boa. Bom, cara, pude aprender aí com você duas coisas muito importantes, né? Além de tudo, mas o que eu acho que eu vou reter daqui é a questão de como o evangelho, ele se infiltra nas culturas, mas ele não perde os seus valores e ele acaba transformando a cultura, né? E isso foi muito importante, abriu assim minha mente para muitas coisas. Uma outra coisa também, agora no finalzinho, a forma como a gente entende o amor e como isso se destrincha no nosso relacionamento com Deus, né? E eu já vejo de uma forma mais extensa, assim, uma forma mais horizontal, como esse entendimento de amor, quais são as implicações dele para o meu relacionamento com as pessoas. Então isso é muito importante e são essas duas coisas que eu vou tirar dessa aula. Valeu, mano. Legal, mano. Bênção demais. Glória a Deus.